Olá, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, a paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para mais uma vez compartilhar com vocês aquilo que o Senhor Ele tem falado ao nosso coração. O Senhor Ele nos traz a palavra no livro de Isaías, no capítulo 29, amém? Desculpa aí a minha voz, eu estou um pouco gripada, mas nada que me impeça de estar aqui compartilhando com vocês o que o Senhor Ele tem mostrado para nós, amém? Para você que está chegando agora e não nos conhece, meu nome é Lírio, aqui meu esposo, o irmão Jesus, e nós estamos, através desse canal, fazendo aquilo que o Senhor Ele tem nos ordenado, que é partilhar o pão, o alimento que o Senhor tem nos dado, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, né? Você que também deixa o seu gostei para nós, compartilhe esse vídeo com quem você puder, para que a palavra do Senhor ela seja divulgada, ela seja levada como folha seca ao vento, né? Para que ela chegue em lugares assim que nós não podemos chegar através de carro, de ônibus, mas pela internet, né? Por esses vídeos, a palavra do Senhor ela vai aonde ela necessita chegar, amém? Eu vou ler aqui no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 1 em diante. Diz assim: mensagem contra mensagem contra Jerusalém. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos cochilando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos. Aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador, ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações se atacarão, o monte Sião serão como um homem faminto, que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Amém? Amém. Amém. Deus é bom, né? Deus é bom todo o tempo. Amém. E Deus, Ele fala sobre ali Jerusalém, o ataque, né? Sobre Jerusalém. Aviso, né, ali o ataque sobre Jerusalém, e que o povo estava ali, né, armando barracas, estava ali nas cidades, né, se preparando, mas Deus estava ali ao lado deles, Quando nós se prepara com alguma situação, Deus, Ele ampara a nossa vida, Ele está ao nosso lado. Porque nós estamos preparados com a batalha.
E quando nós estamos preparados, irmão, Deus vai na frente, Ele vai destruindo os nossos inimigos. Aquele que se levanta contra nós, aquele que vem contra a nossa vida, Deus ele vai eliminando os nossos inimigos que se levantam contra a nossa vida. Então, irmão, quando nós estamos diante de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos seguindo o caminho de Deus, então nada pode dar errado no nosso caminho, no nosso trajetório diante de Deus. E Deus está sempre ali ao nosso favor. Mas nós temos que estar o quê? Na posição como um soldado. Se nós somos soldados, nós somos uma pessoa de Deus, nós somos soldados forjados por Deus, nós temos que continuar ali lutando. Nós sabemos que nós vamos com a guerra, e toda guerra tem alguma situação, né? Algum problema vai acontecer. Algumas situações acontecem no meio de uma guerra. Então não tem como nós lutar e não se machucar. Mas nós temos que continuar lutando. Nós temos que continuar se levantando, indo em frente, orando, buscando, dando nosso dia, em primeiro lugar, a Deus. A nossa oração, cada dia que nós ora, de manhã, ora à tarde, né, busca a Deus, né, fala com Deus. Isso é uma luta, né, espiritual. Mas ali Deus está ali ao nosso lado, defendendo de qualquer situações que vem. Luta espiritual, luta carnal, luta que vem, né, nos tirar da direção de Deus. Ali Davi estava ali nessa cidade, acampada. Mas os inimigos rodeou a cidade. Ali estava ali, rodeando a cidade, tentando cercar. E assim que o inimigo vem, ele vem cercando, ele vem rodeando, ele vem se preparando, né? Qualquer brecha, qualquer ação errada que você fizer, é um lado para ele entrar na sua vida, fazer um estrago na sua vida. E quando ele vem, ele abre, ele encontra essa porta aberta, geralmente acontece um estrago muito grande, irmão. Então, às vezes, acontece muita coisa na nossa vida e a gente fala, puxa vida, né? Por que aconteceu isso? Por que isso, aquilo? Porque falta o quê, irmão? De entendimento. Quando nós entendemos Deus, nós sabemos quem é Deus. Falta de ouvir os amigos que Deus dá também, né? Ouvir os amigos, ouvir a mensagem de Deus, né? Aquilo que Deus está passando para você. Então, se você tampou seu ouvido, não está ouvindo, não está entendendo aquilo que Deus está te falando, né? Não está dando ouvido, certamente, irmão, os inimigos vão te pegar, porque ele está planejando. Ali, na cidade, rodearam a cidade, começar a planejar aqui, planejar lá, tentar o quê? Entrar, invadir a cidade, para tomar a cidade, mas Deus não deixou, irmão. Por quê? Porque Davi estava ali, segundo a direção de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus está sempre a nosso favor. E nada vai acontecer se nós estamos ali preparados, como um soldado ali. Davi estava ali preparado, está na cidade, montou seu acampamento, estava ali preparado, como um soldado, um guerreiro ali. De Deus. Como Deus deve preparar. Nós somos um soldado, quando Deus chama nós para fazer a obra, nós somos forjados como um soldado, como um homem de Deus, forjado ali. E nós não devemos fugir de uma guerra, né? Tem que lutar. Então, irmão, ali, como um soldado preparado por Deus, ele simplesmente obedeceu Deus. Quando nós obedecemos Deus, como um soldado preparado por Deus, Deus ele livra de todos os ataques, de toda a armadilha que vem contra a nossa vida, irmão. E nós nunca vamos ser destruídos ou exterminados por inimigo, irmão. Porque Deus estava ali com Davi naquela cidade, os inimigos rodearam a cidade, tentaram fazer de tudo para entrar na cidade, mas Deus exterminou com cada um dos inimigos que estava ali. Então, estava vindo aqui, né? Quando eu ouço meu marido, o Espírito Santo também, ele vai ministrando no meu coração, né? E ali Deus fala, né, que essas
esses homens que atacaram Monte Sião, eles são como ali pessoas famintas, né? Que comem, mas não se sente saciado, que sente sede, bebe água, bebe vinho, bebe de tudo, e assim mesmo continua com sede, né? É como se estivesse sonhando ali, né? E ali Deus fala no versículo 9 em diante, né? O aviso para os moradores de Jerusalém, olha. Deus fala assim, olha, continuem sendo tolos se quiserem, continuem cegos se preferirem, e sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos, né? Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são profetas que não veem as visões que Deus envia. Irmãos, Deus está falando aqui aqueles que fazem a obra dele, que são ali, né, servos de Deus, mas que estão cegos espiritualmente, né, irmão? Que estão ali surdos, que Deus fala, Deus manda a palavra, e são assim profetas que não escutam quando Deus está falando, né? A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque aqui Deus fala, Deus está falando aqui contra Israel, contra o povo dele, que ele escolheu, né, os ungidos dele, que ele colocou à frente de obra. Meu querido, minha querida, se você está à frente de alguma obra, você fala, não estou à frente de obra. Você está num grupo de oração, é você que vai lá, que lidera, está à frente de obra. Você está num lugar, né, numa casa, fazendo campanha de oração, é você que geralmente lidera, lê a palavra, você está à frente de obra. Obra que Deus, o Senhor, Ele te colocou ali, para que você ouça a palavra de Deus, para que você seja inspirado pelo Espírito Santo, para que você venha o quê? Falar o que Deus quer. Não o que você quer, né? Não o que você acha que deve falar. Você tem que falar o que Deus quer. Antes, eu e meu marido, nós fazíamos a obra, nós pensávamos assim, vamos lá, né? E nós faz como sempre. Aí nós vamos lá, a gente faz uma oração, a gente lê uma palavra, canta um louvor, e sabe, tudo no automático, tudo ali regradinho, tudo, né? Do jeito que a gente aprendeu. Nem sempre é assim que Deus quer. Deus quer usar, às vezes, minha vida, na vida de uma pessoa, em meio a uma multidão, mas tem uma pessoa ali que o Senhor Ele quer alcançar através de mim. E se eu não prestar atenção, se eu não der ouvido ao que Deus está falando, eu vou ser esse profeta aí, né? Que está com a cabeça coberta, que está com os ouvidos tampados, os olhos tampados, que não enxerga, não ouve o que Deus fala, né? Quer falar alguma coisa? Não, para você falar, né? Então, eu penso assim, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar a direção de Deus, sabe? Porque às vezes a gente se deixa levar pela direção só do homem. Não, porque o homem falou e é assim que eu tenho que fazer. Não, porque eu já escutei pregar essa palavra e é isso que fala nessa palavra. A palavra de Deus, Deus deixa claro na palavra dele que a palavra dele se renova a cada manhã. Eu posso ministrar essa palavra aqui agora para vocês. Nós preferimos fazer num domingo as gravações desses vídeos, porque nós moramos numa avenida e passa muito caminhão pesado aqui na rua. Até o último vídeo que eu fiz, saiu ainda o barulho de um caminhão, assim, né? Às vezes acontece ainda. Então a gente procura fazer nos dias mais silenciosos para não atrapalhar. É o domingo, né? Que é o domingo. E o domingo a gente tá os dois em casa, meu marido não vai trabalhar. Então assim, quantas vezes nós colocamos o joelho no chão,
de uma semana para outra e ficamos em oração, pedindo para Deus, Senhor, quando eu estiver lá gravando, Senhor, esse vídeo, meu esposo, quando nós estivermos lá, que nós não venhamos falar na nossa carne, né, amor? Que nós não venhamos falar o que nós queremos, que não seja a nossa vontade, né, o nosso falar. Eu sempre falo, Senhor, eu vou abrir a boca. Eu vou abrir a boca e o Senhor fala através do seu Espírito. O Senhor fala porque se for de mim, eu não tenho nada de bom para falar. Por mais que eu ame a Deus, por mais que eu louve a Deus, por mais que eu queira glorificar a Deus, se eu for falar na minha carne, eu só vou falar abobrinha. Então o que eu falo, meus irmãos? Busque a direção de Deus, busque a presença do Espírito Santo que habita em você, habita em mim, habita no meu esposo. Eu falo para o nosso filho, cada vez que você for editar o vídeo, os nossos vídeos, esses vídeos, busque a Deus, ore, peça a direção do Espírito Santo em tudo que você for fazer na edição do vídeo, porque não é nada para nós, não somos de nós que nós estamos entregando isso. É de Deus. Tudo é de Deus, irmãos. Tudo é para Deus, né? E tudo volta para Ele. Então, assim, eu não posso me deixar levar pelo meu desejo carnal. Eu não posso, irmão, se eu chegar aqui e falar com vocês dentro do meu desejo, na minha carne, eu vou falar muita coisa errada, eu vou falar muita abobrinha. Então, eu oro a Deus e eu falo, Senhor, eu quero falar o mais claro possível. Sim, para que todos que ouçam que assistam esse vídeo venham entender o que o Senhor está falando. Então, simples, né? Calma, tranquila, porém, que nada seja de mim. Que tudo seja do seu santo trono para o meu coração e que venha pela minha boca através do teu Espírito. Então, nós aqui, né, vemos aqui a palavra do Senhor, né, diz assim, olha, no versículo 11, fala assim, agora para vocês todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso, né? O livro está lacrado. E eu vou falar para vocês, irmãos, Deus está mostrando aqui, olha, se vocês não estiverem na minha direção, se vocês não estiverem no centro da minha vontade, vocês vão abrir a Bíblia, a palavra, e não vai entender nada. E eu posso dar 1000 palavras para vocês e vocês não vão entender. Vai ser como se você estivesse pegando um livro que está ali fechado e lacrado. A mente fechada, né? Porque é a nossa mente, né, amor? A mente é a nossa tá mente, que não tá entendendo. É o nosso coração que não está ali à disposição. Aberto a Deus. Ah, não, mas tudo que o meu líder fala, eu faço. Ah, tudo que a minha liderança manda, eu falo. Irmãos, para de ser cego e se deixar guiar por cego. Está na hora de você tomar as rédeas da sua vida e buscar somente a direção do Santo Espírito de Deus. Esse é o caminho. Eu lembro, irmãos, que Deus, Ele me levantou e me colocou à frente de uma obra. Eu nunca na vida imaginei estar à frente de obra. Imagina, eu nem imaginava ser nem convidada para ir num culto assim, falar, eu vou pregar a palavra, porque eu fui convidada. Nem isso, não passava pelo meu coração. Para mim, eu ia ficar no máximo na porta dando a paz. Os irmãos na chegada e na saída. Bom. E, de repente, irmão, foi de repente. De repente, o Senhor, Ele me colocou no estreito. E eu comecei a ser chamada à frente para a abertura do culto, para fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê. E, de repente, o Senhor tirou o obreiro que estava na frente da obra. E o Senhor me colocou. E eu fiquei tranquila, porque eu pensei, não é eu, meu marido é o cabeça, ele que vai estar à frente. Beleza, eu dirijo o culto que eu já sei, né? Meu marido prega a palavra. Ó, irmãos, eu dei aquela relaxada assim,
Na mesma semana, antes do primeiro... Não, teve o primeiro culto. Meu marido foi, ministrou a palavra. No segundo culto, mudaram o horário de serviço do meu marido. Eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? E agora? Eu liguei para o meu pastor desesperado. Eu falei, pastor, meu marido, e agora? Não está aqui. Meu pastor falou, se vira ali. Vai lá você agora. E ali eu vi que tudo aquilo era Deus. Permissão de Deus. E eu fui, meus irmãos, tremendo na base, eu fui. Quando cheguei lá na igreja, acabar de ajudar a entortar a história, a maioria dos membros da igreja eram meus parentes. Falei, glória a Deus, agora deu, né? Vou lá e eu lembro que eu pedi para Deus dar uma palavra e Deus não dava, e eu não sabia o que fazer, não sabia o que eu ia falar. E meu marido trabalhar. Meu filho ficou de obreiro lá na porta, que era novo ainda. E eu fui lá, irmãos. Eu fui lá, quando eu entrei atrás do púlpito, eu assim, olhei para aquele monte de gente assim, olhando para mim, e falei, e agora, Senhor? E aí Deus me deu uma palavra. Eu já tinha feito a abertura do culto, tudo no tradicional, sabe? Na regra, do jeito que era. E aí eu falei, e agora, Deus? E aí Deus falou uma palavra no meu coração. Eu abri lá, nem sabia o que era, o que falava a palavra, eu não lembrava daquela palavra, e eu abri a Bíblia e quando eu acabei de ler, todo mundo olhando para mim, esperando a burrada que eu ia fazer, acho, né? Ó, irmãos, eu vou falar para vocês. Eu só abri a boca. Eu abri a boca e ali o Espírito Santo começou a falar. Ele colocou tanta coisa na minha boca que eu ali pregando para as pessoas, eu pensava, Jesus, como que pode? Como que eu posso ter pensado nisso? Senhor, isso não é de mim. E ali eu entendi, irmãos, que o que Deus queria, com tudo aquilo que Ele tinha feito, era fazer com que eu entendesse que eu tinha que estar debaixo da autoridade dele, que eu tinha que fazer o que ele mandava. E ali, irmãos, começou o meu ministério. Foi ali, naquele dia. E assim Deus foi fazendo, transformando, ensinando. E ali Deus me tirou de dentro daquele ministério. Eu segui 8 anos nesse salão, nesse ministério, não. Saí do ministério, fiquei ali uns 2 ou 3 anos naquele ministério, seguindo uns 5 ou 6 anos, só eu e meu esposo e meu filho fazendo a obra. E ali nós entendemos que Deus tinha falado, através de uma irmã por 2 vezes, que Ele tinha um ministério próprio para nós. E que Ele ia colocar nós para trilhar um caminho novo. E assim nós chegamos aqui. Amém, meus queridos? É obediência e atenção na palavra de Deus. Vai fazer 30 anos que nós estamos seguindo a palavra do Senhor, né? Porque que Deus disse aqui, ó. Pedir que irei, mas a mensagem as pessoas dirá, não posso. O livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, as pessoas vão dizer, não sei ler. Se o Senhor disse, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmão, a religião que eles praticam não passa de doutrinas, ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Olha aí, irmão. Foi isso que Deus falou para nós. Ele falou, vocês ficam repetindo de cor as coisas. Faz a mesma coisa todo dia. A gente não faz... Uma religião, uma coisa ali, religiosa, automático, como um robô. Você vai programar ele começa a fazer a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, programado para aquilo. Assim está sendo um ser humano. Está programado fazer a mesma coisa todo dia. Já o Espírito Santo não está trabalhando no coração dele. E ali nós começamos a entender, né? Isso, começamos a entender que sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, irmão. Quem tem que nos dirigir é o Espírito de Deus.
É o Espírito ele de que Deus, dirige, ele que dá a direção. E tem dia que é de uma forma, tem dia que é de outra, e a gente tem que aprender que é ele que dirige. Se ele colocou ali essa direção de uma forma, então Tudo é a vontade de Deus. a vontade de Meu Deus. marido pede a Deus a palavra e Deus vem com a palavra. Meu marido passa a palavra para mim, nós lemos junto, nós oramos junto pela palavra. E ali, Para entender a o palavra. Espírito Santo é quem mostra como nós vamos fazer o vídeo, como nós vamos gravar o vídeo, até onde, entende? Então, meus queridos, eu não sei se você conseguiu pegar bem o que Deus falou aqui a respeito de doutrinas, ensinamentos humanos, né? Parar de ser religioso e fazer a obra segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Sirvam a Deus acima de tudo e de todos. E o Senhor, Ele vai estar na sua frente e Ele vai confirmar tudo que vocês falam. Amém? Eu vou encerrar esse vídeo até aqui, que já está longo, né? Eu vou continuar. O próximo vídeo vai ser ainda dentro de Isaías 29, ok? Fiquem todos na paz de Deus, que o Senhor abençoe vocês grandemente e que Ele fale muito ao coração de vocês. Não a irmã Lília que está aqui, nem o irmão Jesus, mas que o Espírito Santo, Ele venha falar ao coração de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu gostei. E você que não é inscrito no canal, se inscreve. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.